E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e hoje a gente vem com uma sobremesa, uma receita que faz tempo que a gente não tem aqui no canal, uma receita de sobremesa. E para fazer uma sobremesa legal, profissional e do jeito que vocês merecem, convidei de novo o Marcos confeiteiro, o Marcos doceiro. O Marcos é uma pessoa incrível, já passou aqui no Hang várias vezes, inclusive fez essa receita aqui de pão de hambúrguer. Então se você ainda não viu essa receita, vai ver. O Marcos fez pra gente um bolo de cerveja que vai ser uma sobremesa incrível pra sua hamburgueria, ou pra sua festa de aniversário, ou só pra você comer aí no fim de semana. Um bolo muito legal mesmo. Antes de começar a receita, já curte o vídeo, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram, @canalrango. Acompanha o Marcos também, @MarcosSouzaDoceiro, tá bom? Tem bastante coisa legal, tanto no meu Instagram quanto no Instagram dele. Quer aprender a fazer hambúrguer? Quer ganhar dinheiro com delivery? Quer melhorar o seu hambúrguer? Quer entender como funcionam os blends, os molhos? O negócio é o seguinte, hambúrguerartesanal.net, meu curso de hambúrguer também tá aqui logo no começo da descrição. Mas chega de papo, que hoje tem bolo de chocolate pra você. E aí, Tadeu, e aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de cerveja maravilhoso, assim, que você vai poder fazer pra tua hamburgueria, você pode fazer pra surpreender a família, ou então quando você tiver com aquela vontade imensa de comer um bolo que você sabe que vai ser gostoso, é esse bolo aqui. Ele é baseado numa receita da Nigella, que é uma chefe inglesa, que quando utiliza uma das cervejas na sua produção, ela utiliza a cerveja Stout. Aqui, para valorizar o nosso produto nacional, a gente vai usar a cerveja Black Princess Dark, que é uma cerveja deliciosa e que não só para beber, mas também vou te ensinar a utilizar ela nessa sobremesa incrível. Vamos lá que a gente vai começar. Para começar, a gente vai colocar a manteiga e a cerveja dentro da panela até que essa manteiga derreta por completo. Não se preocupa com a quantidade dos ingredientes, que está tudo aqui no descritivo, inclusive o modo de preparo, tá bom? Para esse momento então, eu preciso que a minha manteiga derreta até que ela se homogeneize com a nossa cerveja. Feito isso, a gente vai aguardar um pouco para ela baixar a temperatura enquanto a gente segue com os outros preparos. Uma coisa que é super importante para essa receita é que a gente utilize manteiga de verdade e não margarina. Por quê? Porque a manteiga ela é rica em lipídio, e o lipídio é o que vai ajudar a gente a que esse bolo tenha estrutura. Vocês vão ver que é uma massa super fofinha e que se a gente utilizar margarina, por exemplo, ele pode ficar muito esfarelento, ele pode desmanchar bastante, o que vai prejudicar no resultado final do nosso bolo, tá certo? Então, manteiga é prioridade aqui. O aroma, enquanto a gente está fazendo aqui, é incrível. Você vai sentir todas as notas tostadas da cerveja Dark, da Black Princess, que assim, deixa o ambiente super aromático. Pronto, nossa manteiga derreteu por completo, não precisa ferver, tá? Eu só preciso que ela realmente derreta e se misture bem com a cerveja. Você vai perceber que a cerveja, que era super escura, agora está com uma coloração amarronzada. E aí então com isso, a gente só precisa deixar ela descansar para ela esfriar um pouco e enquanto isso a gente faz o restante do preparo. Mise en place feito enquanto a nossa cerveja com a manteiga está dentro do bowl, terminando de resfriar. Então agora a gente vai para o passo que é o seguinte. A gente tem baunilha, ovos e creme azedo. Marcos, não vende creme azedo onde eu moro. Aqui onde eu tô também não vende. E aí o que eu fiz? Eu fiz o meu creme azedo. Então eu utilizei creme de leite fresco com limão. Tá aqui no descritivo também como foi que eu fiz todo o preparo, tá? Então eu vou misturar primeiro os ovos, a baunilha e o creme de leite fresco, que são os outros ingredientes líquidos da massa, para que a gente dê a continuidade. Então eu vou primeiro aqui, só o meu creme azedo. E misturar até ficar bem homogênea essa mistura. Lembrando que a gente não está batendo os ovos aqui, tá? A gente só está misturando para que a clara e a gema não fiquem tão separados.
vou colocar essa mistura dentro do meu bowl com a cerveja e a manteiga. Usar um fouet nessa hora é a melhor opção, porque você vai garantir que fique tudo bem misturadinho. Feito isso, agora a gente vai começar a adicionar os ingredientes secos. Por que a nossa cerveja aqui não podia estar muito quente? Porque senão ela ia cozinhar os nossos ovos, tá? E aí você ia perceber que ia subir uns pedacinhos dos flocos da gema, da clara aqui. E isso de jeito nenhum é uma coisa boa e um sinal de que deu certo, tá? Então por isso que a cerveja já precisa estar fria. Eu vou adicionar o nosso cacau. E aí, para evidenciar o gosto da nossa cerveja, a gente está usando um cacau sem adição de açúcar, tá? Vou adicionar agora o nosso açúcar, que aqui eu estou usando o açúcar cristal. Pode usar outro açúcar, você pode até usar o açúcar refinado se você quiser. O açúcar cristal é melhor porque como ele não é tão processado, o resultado fica um pouco mais gostoso. Uma pitada de sal. O trigo já foi peneirado quando eu coloquei ele nesse potinho, tá? Aquela massa que estava super líquida, ó, começa a ganhar mais estrutura por conta do trigo. E o último ingrediente que a gente tem que colocar é o bicarbonato de sódio. Aqui a gente não vai utilizar ele no lugar do fermento por duas questões. A primeira é porque ele vai reagir melhor do que o fermento, porque a gente tem os cítricos do nosso creme azedo, até mesmo da cerveja, aqui na nossa massa. E o segundo é porque ele potencializa o cacau em pó, então o teu bolo de chocolate fica mais escuro. E aí, ó, olha que coisa mais linda essa massa, ó. Já tô com vontade de comer ela agora, porque eu adoro fazer, quando eu era criança, eu adorava raspar o fundo da tigela, assim, da batedeira. Será que era só eu? Acho que não, né? Agora a gente vai porcionar a nossa massa nas nossas formas. Se você tiver uma forma só, coloca nela, unta bem e coloca papel manteiga embaixo da forma, tá? Para ter certeza absoluta que ele vai desenformar muito bem. Como aqui eu vou fazer ele em formas separadas, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. No fundo da forma eu coloquei o papel manteiga e aí eu untei, como no vídeo do brioche, que eu usei aquele spray. Se você não tiver o spray, você pode passar manteiga e colocar o cacau em pó, porque ele vai ficar muito mais escurinho o teu bolo na lateral ao invés de você usar farinha de trigo. Aqui, como a gente vai assar um bolo de andar, então a gente vai colocar ele, vai dividir as camadas perfeitamente, por isso que eu estou usando uma balança. Essa forma aqui é de 15 centímetros e a média da massa é de 450 gramas por forma. Nessa hora, uma coisa que é importante é não bate a forma na mesa, que as pessoas têm esse costume de ficar batendo. Toda vez que a gente bate, o que acontece? A gente tira o ar da nossa massa, então não é legal, viu? O nosso bolo já está assado, ele ficou em média 40 minutos no forno, você vai espetar o palito e ele vai sair seco. Talvez ele possa sair úmido, mas ele não pode sair com uma massa grudando, isso que é o que mais importa. Se você assar tudo numa forma só grande, você vai demorar mais tempo no forno, então ele vai ficar 50 minutos até 1 hora dentro do forno, então fique esperto com isso, combinado? Vamos para o nosso recheio então, que é um recheio de ganache de cream cheese delicioso, que a acidez do cream cheese vai combinar assim perfeitamente com a nossa cerveja Dark da Black Princess. A primeira coisa que a gente faz para esse recheio é derreter o chocolate branco. Então, ó, eu derreti o meu chocolate no micro-ondas mesmo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele parado aqui no canto, porque eu preciso que ele resfrie um pouco. Eu não posso colocar ele quente, porque senão ele vai estragar o nosso recheio. Então eu derreto o chocolate, ele vai estar morninho ainda, deixo ele parado ali enquanto eu faço os outros processos. Começo então colocando a manteiga na nossa batedeira. A minha manteiga, ela tá em temperatura ambiente. Então eu vou colocar ela aqui dentro do meu bowl e a gente vai bater ela primeiro um pouco para garantir que ela vai ficar bem cremosa. E aí eu estou utilizando aqui, ó, a minha raquete, a minha espátula, né, a minha pá da batedeira. É só para garantir que ele vai estar bem cremoso. Então ele está aqui bem lisinho lá no fundo da nossa batedeira, ó. Feito isso, a gente vai adicionar o açúcar. E aqui a gente está utilizando o açúcar de confeiteiro. Por que o açúcar de confeiteiro? Porque ele é um açúcar mais fino. Então, com ele, eu garanto que o nosso creme vai ficar bem lisinho. Se eu utilizar o açúcar refinado, ele vai ficar cheio de grãozinho, o que não é bacana para o nosso recheio, tá? E aqui eu começo bem devagar, porque senão sobe uma fumaça de açúcar na tua cozinha.
Então, ó, eu tenho uma pastinha que vira a minha manteiga com o meu açúcar, tá vendo? Ela fica mais clara do que só a cor da manteiga, ele fica bem cremoso ainda, mas como se fosse mais uma pasta do que só com aquela textura da manteiga que estava derretida antes. Aqui eu estou usando uma pasta de baunilha. Eu posso usar a baunilha igual a que a gente usou na nossa massa da cerveja, mas aqui eu estou usando uma pasta por quê? Porque ela é feita com a baunilha de verdade. Então, ó, eu tenho vários pontinhos aqui, ó, que é da fava da baunilha. Então ele vai deixar o nosso creme, nosso recheio muito mais bonito, cheio de pontinhos, assim, delicioso. Se eu tiver acesso à baunilha de verdade, eu posso usar a fava dela, os grãozinhos da baunilha, ou então eu posso até mesmo usar a nossa essência de baunilha. O próximo ingrediente é o nosso cream cheese. Então, que eu tirei um pouquinho antes da geladeira, porque ele vai misturar melhor aqui no nosso recheio. E aqui eu estou usando o cream cheese que é tradicional, não precisa ser light nem nada disso, tá? Até porque ele tem um percentual de gordura bacana para ajudar na estrutura do nosso recheio. Vem aqui e a partir de agora eu tenho que bater delicadamente. Eu vou adicionar então o meu chocolate, que já não está mais tão quente, que ele já está bem morninho, só de leve, que ele continua derretido, que é o importante, tá? E tá pronto o nosso recheio. Vamos então para a cobertura do nosso bolo e último preparo antes da gente conseguir montá-lo. A gente vai fazer uma ganache de chocolate simples e que vai deixar o seu bolo super brilhante por fora, assim, vai ficar uma coisa maravilhosa de linda, tá? Aqui a gente tem chocolate derretido já, para acelerar o processo do vídeo, creme de leite de caixinha, UHT, e eu tenho aqui glucose, que para você pode usar aí, se você não tiver glucose na tua casa, você pode usar mel, você pode usar aquela glucose de milho que é meio amarela que você encontra no mercado. O importante dela, para que serve? Ela vai ajudar com que a tua ganache fique mais brilhante na hora que a gente for cobrir o nosso bolo e vai deixar um aspecto assim muito mais bonito, tá? Então a gente vai misturar os três ingredientes dentro dessa vasilha e pronto, já está certinho. Eu vou primeiro colocar o nosso chocolate. Aqui eu estou usando um chocolate meio amargo, que combina melhor com a nossa cerveja. E aí, chocolate a gente derrete no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O creme de leite. E a nossa glucose. E aí eu vou misturar muito bem. Se você quiser usar um fouet nessa hora, você pode, ou uma espátula mesmo, sem problema nenhum. Uma coisa que é importante é colocar todos os ingredientes de uma vez, porque se você colocar o creme de leite aos poucos, o chocolate vai empedrar e aí vai ser muito mais difícil de você conseguir misturar. Então coloca todo o creme de leite de uma vez, a glucose ou o mel que você estiver usando também, tá bom? E ó, que cobertura mais bonita. Vamos então para a montagem deste nosso bolo delicioso de cerveja dark. Nossas massas já estão aqui assadas, resfriadas, bonitinhas. O que eu fiz? Eu peguei uma faca e eu nivelei elas para elas poderem ficarem da mesma altura, tá bom? Então eu tirei aquela primeira pelezinha que fica em cima do nosso bolo. Tenho aqui o nosso recheio de cream cheese e a nossa ganache de chocolate para cobertura. Então vamos lá. Eu começo escolhendo o prato onde eu vou montar meu bolo. Aqui eu coloquei em manga de confeitar. Se eu não tiver em casa, tudo bem, você pode ir colocando com a colher, não tem problema nenhum, tá? Vou colocar só um pouquinho da ganache embaixo para colar o nosso bolo no nosso prato, para garantir que ele não vai sair andando por aí, né? Então, coloquei bonitinho. Essa massa é uma massa que já é super úmida, então eu não preciso ficar umedecendo, colocando calda na minha massa, tá bom? Aqui eu vou fazer uma técnica que a gente chama de contenção. Eu vou fazer uma borda com a ganache que eu vou usar na cobertura para garantir que o meu recheio não saia quando eu estiver fazendo a cobertura.
saco de confeitar ajuda bastante a gente. A bailarina aqui que eu tô usando também. Primeira camada feita, faço a segunda e a terceira do mesmo jeito. Nosso bolo aqui já está montado certinho. Vou pegar o resto da minha cobertura e vou colocar em volta e na parte de cima, que aí a gente vai fazer uma técnica que a gente chama de espatular, que é passar uma espátula, uma colher e espalhar a nossa cobertura e o nosso recheio. Vou começar aqui embaixo primeiro, e aí eu vou, ó, colocando a minha ganache onde é a massa do nosso bolo primeiro. Aqui eu vou usar uma espátula, mas você poderia usar uma colher, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, e vou alisando o nosso bolo. Aqui o acabamento vai do jeito que você quiser. Inclusive eu quero que você poste marcando a gente aqui, tanto eu quanto o Tadeu aqui no canal Rango, pra gente poder ver o resultado do teu bolo, tá bom? Bolo finalizado. Assim que eu terminei de colocar minha cobertura, o que eu fiz? Eu levei ele um pouco na geladeira para garantir que ele fique bem firme, bem bonito na hora que a gente for cortar a nossa fatia. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu estou aqui neste momento. Separei até, ó, minha espátula e minha faca aqui bem bonito pra gente cortar um pedaço assim apetitoso pra gente hoje. Vamos lá então. Eu vou cortar um pedaço aqui, ó, generoso, tá? Pra gente. Olha que fatia mais bonita desse nosso bolo. Sim, a vontade de comer está gigante, tanto quanto o tamanho dessa fatia aqui que a gente cortou, tá? Só pra vocês saberem. Apoiadinho aqui, ó. Massa, recheio, massa, dá pra ver claramente aqui essas divisões. Ó, a nossa contenção aqui, ó, ela fica bem fininha, que é bem na borda realmente, só pra gente poder garantir que o nosso recheio não tenha vazado. Esse bolo, gente, ele é sensacional. Eu gosto muito, muito dele. Eu não sou muito fã de bolo de chocolate, mas esse aqui, ele assim, chega com força pra você. E aí você como você só sente um gosto de chocolate no começo. Conforme você vai comendo, você sente o fundinho da cerveja assim, e a cerveja Dark Black Princess no final assim, faz um sabor inigualável. O recheio mais cítrico, mais ácido, combina perfeitamente e eu espero muito que vocês façam aí na casa de vocês. Além disso, vou mandar lá para o Tadeu neste exato momento uma bela fatia também para ele poder dizer o que ele achou deste bolo. Tá? Então, ó, façam aí na casa de vocês, que a gente vai se divertir comendo este bolo e eu quero muito ver. Então, se vocês fizerem, posta nas suas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, onde vocês postarem o bolo de vocês e marca a gente, tanto o canal @canal Rango como @Marcos Souza Doceiro. Certo? A gente se vê em breve num próximo vídeo. E, inclusive, se você tiver alguma receita que você gostaria muito que a gente fizesse, sendo de doce aí, que eu possa ajudar vocês e o Tadeu, deixa aqui nos comentários que a gente traz, quem sabe, uma nova receita pra vocês. Até mais! Bom, e eu já tô aqui com o meu bolo, dá uma olhadinha. Vocês já viram aí de perto, o Marcos já mostrou pra vocês. E agora eu vou experimentar aqui. Olha lá. Incrível. Essa cobertura aqui ficou muito, muito boa. Muito
muito legal. Muito saboroso, você sente o gosto da cerveja, né? Você sente o aroma, mas é um bolo de chocolate bem legal, não é enjoativo. O recheio aqui, excelente. Eu fico até curioso porque é o seguinte, o Marcos faz a receita e me manda para eu gravar. Eu só vou ver como é que foi feito quando estiver editando o vídeo, às vezes até junto com vocês, quando o vídeo vai pro ar. Então, realmente, Marcos, tá de parabéns, galera. Bolo é uma sobremesa fácil para hamburgueria, que você faz o bolo, você vende a fatia, né? Então você consegue deixar refrigerado. É uma receita muito prática aí para você que quer uma sobremesa diferente, tá bom? Mas então é isso, a gente continua se vendo aqui, fazendo uma receita no canal. Segue o Marcos e fala uma coisa, deixa aqui no comentário. Estão gostando das participações do Marcos aqui? O que mais que o Marcos pode fazer pra gente? Mais sobremesa? Mais alguma coisa de pão? Alguma coisa de massa? Deixa aqui no comentário. Não esquece de seguir o Marcos nas redes sociais, tá bom? O trabalho dele é incrível. E já sabe, quer aprender a fazer hambúrguer? Aí é minha praia, aí é comigo. Aí eu garanto que eu consigo te ensinar todos os segredos do hambúrguer, hambúrguerartesanal.net. O meu curso de hambúrguer tá aqui na primeira linha da descrição, tá bom? Então é isso, a gente continua se vendo por aqui. Um abraço, esse foi o Rango, valeu!